glória a Deus. Paz, irmãos, boa noite para todos. Abra sua Bíblia em Romanos 11:34. Romanos 11:34. Vamos colocar aqui no telão 2 Coríntios 2:14. Aleluia. Irmãos, está na hora, né? A eleição está chegando, e se a gente deixar muito para cima, aí na hora nós vamos catar uns papelzinhos na frente da escola, o primeiro que vier a gente vota, né? Porque nós não prestamos atenção. E essa eleição aqui, desde que eu acompanho, que eu nasci, é uma muito diferente, essa eleição, né? É um momento muito importante para o Brasil. Então a gente tem que ver realmente em quem a gente vai votar. Então já vai procurando se informar. Não deixa para a última hora, você não vai chegar na porta da escola, Deus vai falar, volta no Bolsonaro. Você não vai ouvir essa voz. Você tem que já ir se preparando para ver quem você vai votar. Repara lá, né, a coligação que você vai votar. Quem está defendendo a família é importante. Quem está defendendo a família hoje é muito importante. Então, está na hora da gente começar já a dar uma olhadinha, para não deixar para a última hora como nós fizemos nas outras, né? Eu não ligo, depois me dá no dia um negócio, eu pego um papelzinho lá na rua, vou e voto. Então, esse ano aqui o negócio é perigoso, né? Nós estamos vivendo assim um período mais difícil da nossa vida, porque as propostas malignas são muitas, né? São muitas propostas malignas. Então, nós precisamos saber em quem nós vamos votar. Então, já vai olhando, não pelo discurso, vai acompanhando, né? O presidente que você vai votar. Então a gente já tem que já se decidir, não deixe para a última hora, né? Porque essa eleição aqui é muito importante. Essa está uma guerra de princípio, né? Como nós nunca vimos. Então, essa acho que é mais maligna do que as outras. Então precisamos já estudando quem nós vamos votar. Irmãos, aqui em Romanos 11:34 ele fala assim, ó. Eu vou ler na Bíblia, deixa aqui o 1 Coríntios 11:34. Ele fala assim, quem, pois, o conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele que lhe venha a ser restituído? É Deus, ele é tremendo, né? E eu queria perguntar para você, por exemplo, como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Que conhecimento você tinha de Deus? Qual era o seu conhecimento que você tinha de Deus? E qual é o conhecimento que você tem agora? Duas épocas da nossa vida, né? Então lembra aí quando você não tinha aceitado Jesus, né? Aí depois um dia você ouviu a palavra de Deus, alguém falou da palavra para você, aí você aceitou Cristo, te acendeu uma luz, então foi um tempo antes, um tempo depois. Então você não tinha o conhecimento de Cristo que você tem hoje. Por quê? Porque você não tinha a revelação de Cristo. Você conhecia Jesus, o menino Jesus, você conhecia Jesus dos presépios, Jesus da festa. Mas você não conhecia o Jesus da revelação. Você conhecia o Jesus crucificado. E hoje você conhece o Jesus que foi crucificado, mas venceu a morte, o Jesus ressurreto. Então hoje, a sua experiência é uma experiência viva com Deus, né? A sua experiência é viva. E aqui no versículo de Coríntios 2,14 fala assim, ora, o homem natural, quem é o homem natural? O homem de natureza humana, o filho do seu José e da Dona Maria. Nós nascemos filho do seu José e Dona Maria de uma natureza humana, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então você não compreendia as coisas do Espírito porque você era uma pessoa natural. Era só apenas filho do seu José, da Dona Maria. No momento que você entregou a vida para Jesus, você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Então o seu espírito foi vivificado. O seu homem natural tinha um espírito morto. Quando você recebeu Jesus, você aceitou Jesus, você se arrependeu, passou pelas águas, nasceu de novo, acendeu uma luz dentro de você. E agora você tem o Jesus vivo. Você não é mais
um homem natural, uma mulher natural. Agora você é um homem espiritual, nós, né, somos um homem espiritual e você é uma mulher espiritual. Então agora você consegue compreender, né, compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. O homem natural não consegue compreender porque parece loucura. Então aquilo que você entende hoje, para o homem natural, é uma loucura. É uma loucura para o homem natural. Ele não consegue entender as coisas de Deus. Não pode entender, não pode de jeito nenhum. O homem natural não pode entender o que você entende. Então olha o seu privilégio, o privilégio que Deus deu para a gente, né? Nós estamos aqui hoje porque nós entendemos as coisas espirituais. Você sabe que você vê aqui na igreja hoje que Deus vai falar com você, né? Você está honrando a Deus com a sua presença, com a sua adoração, o seu louvor. Você sabe que hoje você tem que separar um tempo para Deus, por isso você está aqui. Se você não vive só das coisas do mundo, precisa alimentar a sua alma. Então hoje você tem esse entendimento, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas do Espírito, elas só se discernem espiritualmente. Então nós estamos falando do Espírito. Dentro do nosso Espírito, o Espírito Santo fala com o nosso Espírito. As coisas que Deus dá para a gente, nós guardamos no nosso espírito, os dons espirituais, a palavra. Você está ouvindo a palavra, está entrando aqui, mas você está guardando no seu espírito. Está guardando dentro do seu espírito a palavra de Deus. Então hoje você nasceu de novo. Você recebeu o Espírito Santo no dia que você entregou a vida para Jesus, que você se arrependeu, você confessou Jesus, você recebeu o Espírito Santo dentro do seu espírito. E lá no seu espírito ele te ensina todas as coisas. Aí hoje você está na igreja. Aí no versículo, no outro texto, no Romanos, ora. Romanos 11, 30. Não, Romanos 11, 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, tem a tradução, sua mente? É mente? A mente, é. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ele está perguntando assim, quem compreendeu a mente do Senhor? Eu vou na minha, que isso aqui está meio... Vai me tirar todinho do... Pois, 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? Você, por acaso, algum dia já deu algum conselho para Deus? Você já ensinou Deus? Já foi ensinado por Ele? Mas é assim, ninguém pode ensinar Deus. Ninguém pode questionar Deus nem ensinar Deus. E o Paulo está falando aqui de um momento tão interessante, ele está olhando assim para as grandezas de Deus, ele está olhando para os mistérios de Deus, para a sabedoria de Deus, e ele está aqui, Deus, quem aconselhou o Senhor? Quem conheceu a sua mente? Porque ele está falando que o povo de Israel rejeitou a salvação. E como eles rejeitou, era para o povo de Israel. Veio para nós a salvação. E o Paulo está agradecendo a Deus por esse mistério. Nossa, como o Senhor faz as coisas tremendas. O Senhor endureceu o coração deles por um tempo, a salvação veio para nós. Que sabedoria maravilhosa, que coisa gloriosa são as coisas do Senhor. Paulo está louvando a Deus por esse milagre, por esse mistério da salvação. Então, aí você veio para a igreja. Você chegou aqui na igreja, né? Você chegou na igreja, aí eu pergunto para você o seguinte, você chegou na igreja, glória a Deus. Que Deus deu para você na igreja? Uma das primeiras coisas que Deus te deu na igreja, o que foi? Vamos falar rápido, o que foi que Deus te deu? Você chegou na igreja, Deus te deu uma coisa tremenda. O que Deus te deu? Material, né? Material. O que Deus te deu material? Falou, isso aqui é para você. Olha, Eugênio, isso aqui é para você. Pastor Daniel, é para você. Deu para todo mundo. Ela falou, olha, essa aqui é sua. O que Deus te deu? Sabedoria. Material. O que Deus te deu? Material físico. Essa aqui é da Eugênia, essa aqui é da Adriana, essa aqui é da irmã Nauzira. Todo mundo tem. Em casa, todo mundo tem e anda com ela. Está aqui, ó. O que Deus te deu? Uma Bíblia. Te deu a palavra dele. Por quê?
Porque Ele sabe que nós somos homens, mas nós não conseguimos reconhecer toda a grandeza de Deus. Nós não conseguimos, por mais que a gente se esforce, nós somos falhos, a nossa mente fica perturbada, né? A nossa mente fica abalada, e a gente não consegue se concentrar nas coisas de Deus, nem um profeta, né? O próprio... Nem Deus falava tudo para os profetas. Falava, eu queria saber quem é o rei de Israel. Quando chegar na casa de Jessé, eu te falo. Só te falo lá, não vou te falar antes nem depois. É que eu quero saber quando Jesus vai voltar. Não vou falar para vocês, eu vou falar no dia. Não vou nem falar o dia para vocês. Então, Deus sabe que nós somos humanos, que a Sueli é uma boa membro da igreja, Eugênia, o pastor Daniel, o Pedro, nós somos membros da igreja, mas Ele sabe que nós somos fracos. Por isso, quando você chegou na igreja, Ele te deu uma Bíblia. Ele falou, toma uma Bíblia para você. Por que Ele deu uma Bíblia? Porque Ele sabe que eu não entendo todas as coisas completas de Deus. E Ele me deu uma Bíblia porque Ele me deu a sua palavra. Para me ler a sua palavra, porque na sua palavra tem todos os mistérios que eu preciso saber, que eu preciso entender. Aí quando eu leio a Bíblia eu fico mais seguro, quando eu leio a Bíblia eu tenho paz, quando eu oro e leio a minha Bíblia eu fico forte. Por isso que Ele te deu a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia eu entendo mais as coisas de Deus, eu conheço mais a Deus. Por isso a primeira coisa que Deus te deu foi uma Bíblia, quando você chegou na igreja. E você precisa ler essa Bíblia para você poder entender mais os mistérios de Deus, porque você, sem Bíblia, você não vai conhecer os mistérios de Deus. Você não, nós, desculpa você, nós não vamos conhecer os mistérios de Deus, as grandezas de Deus. Aí quando eu leio a Bíblia eu tenho paz, eu fico em paz. Quando eu leio a Bíblia eu me sinto forte, eu me sinto seguro. Quando eu leio a palavra, porque a palavra é o mistério, é o mistério, é a riqueza maravilhosa que Deus deu para você aqui nesse mundo, é a palavra. Todos os outros são enjoativos. Carro enjoa, casa enjoa, tudo enjoa, né? Marido e mulher às vezes enjoa, né? Para morar junto tem que morar pela fé. Não pode morar só por sentimento, porque tem dia que você acorda e você não ama nem você. Aí tem que ser por decisão, né? Tem que ser, não é só amor, tem que ser uma decisão, tem que ser uma escolha. Morar junto tem que ser uma escolha, não é todo dia que é amor. Então, Deus... Nós somos pequenos, nós somos falhos, cabecinha pequena, nós não entendemos muita coisa de Deus. Deus falou, vou dar minha palavra para você, que aqui dentro tem riqueza. Quando você lê, você vai ver o sol. Quando você lê, você vai entender. Quando você lê, você vai ter autoridade, você vai ter poder, você vai ter unção. Quando você lê, você vai ter paz, você vai ter coragem. Quando pregar lá na igreja para você, como o Flor falou aqui, só uma palavrinha vai te mudar, vai te transformar, vai te renovar. E tudo é palavra. Por isso que Deus se preocupou quando você chegou na igreja, dar uma palavra para você. Toma uma Bíblia aqui para você. Ó. Às vezes tem 5 em casa, não lê nenhuma. Aí nós ficamos aquele crente sem conhecer os mistérios de Deus. Você vai para a igreja? Eu vou. Mas só vou e volto. Nunca tá bom nada, só reclamação. É só murmuração, é só reclamação, é só descontente com tudo que tem. Não sabe entender as coisas de Deus. Quem instruiu ao Senhor? Nós não podemos ensinar Deus. Já que nós não podemos ensinar Deus, nós podemos aprender da palavra dEle, alimentar da palavra dEle, e nós podemos entender o plano de Deus. Nós não temos que aconselhar Deus, só confia, faz o que é certo e deixa Deus guiar a sua vida, mesmo que seja desconfortável. Louvado seja Deus, porque Deus está fazendo a obra dele na nossa vida. E às vezes a vontade de Deus não é muito confortável, e a gente tem que saber lidar com isso, que às vezes a vontade de Deus não é muito confortável. O Florestaldo queria que o filho dele tivesse com ansiedade? Não queria, mas está. Glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Deus vai fazer uma obra, Deus vai fazer um milagre sem reclamar, sem murmurar. Aleluia. Nós não queremos, tem coisa que nós não queremos, mas nós precisamos saber lidar com a sabedoria de Deus. Nós não vamos instruir a Deus. Não, está acontecendo isso na minha vida, se eu estou fazendo as coisas certas, não estou falando de pecado. Se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou buscando a Deus, confia, não vai instruir a Deus. Eu não queria assim, eu não acho certo assim. Glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Deus vai mostrar um caminho, Deus vai abençoar, Deus vai fazer um milagre. Nós não podemos ensinar a Deus por que está acontecendo na minha vida. Não,
Nós estamos aqui para receber a sabedoria de Deus. Não podemos dar conselho para Deus. Se eu fosse o Senhor, eu faria assim. Não. Então Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma Bíblia. Lembra que nós lemos aqui a semana passada, acho que foi o pastor Daniel? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Sabe que ele descansar? Pegar o braço e colocar que ficou olhando a obra que ele fez, ó, todas as obras que ele fez. Sabe o que é descansar? Você trabalha, mas tem um dia de congregar, você tem que estar na igreja, tem um dia que você tem que tirar o dia para contemplar a glória do Senhor, louvar a Deus. E louvar a Deus inclui, obrigado, Senhor, pelas orações que o Senhor não respondeu ainda, glória a Deus. Louvar o Senhor em tudo. Obrigado pelas orações que o Senhor não respondeu ainda. Que eu clamei com tanto entusiasmo, mas ainda nada. Obrigado até pelas orações que não foram respondidas. Louvar a Deus é isso. Aí no 7º dia a gente tem um dia para vir para a casa de Deus, louvar a Deus pelas obras que Ele já fez na nossa vida. Então nós não podemos instruir a Deus, não estou gostando disso, eu não gosto disso. Já viu gente que não gosta de nada, não para numa igreja? Pode observar, ela não gosta daqui, ela não gosta dali, ela não gosta de lá e nem de lá, não para. São pessoas confusas, elas querem instruir a Deus. Entendeu? Elas querem instruir a Deus. Então, gente que é confusa de mente não para em lugar nenhum. Por quê? Porque não se submete à palavra, à vontade de Deus. Se fosse só coisa boa, o próprio mestre não teria morrido numa cruz, pregado, crucificado. Não teria apanhado, sido excluído. Então, nós não podemos aconselhar Deus, nós podemos se sujeitar à vontade de Deus. E eu não estou falando de pecado. Pecado tem as suas consequências, sim. Ah, eu vou pegar aqui, estamos numa guerra, Deus falou, ó, quando chegar em Jericó não pega nada, tudo que está naquela cidade lá é amaldiçoado. Aí o Acã vai lá, aí ele acha uma capa babilônica, um pouquinho de ouro, né? Ele faz o quê? Leva para a casa dele e esconde, não é isso? Deus vai, matou ele e a família dele. Pecar traz consequência, não tem jeito, pode ficar escondidinho lá. Pode pecar e deixar escondidinho lá, mas a consequência, ela vem, ela pode não vir aqui, mas com Deus, Deus vai ter que acertar aquilo. Não tem jeito, pode esconder o pecado, mas Deus vai acertar aquilo. Davi pecou, ficou um ano escondidinho lá na cidade. Depois de um ano, Deus chamando Davi, falou, já que você não veio, eu vou atrás de você. Mandou o Natan ir lá, Natan contou a história, aí Deus falou, é você. O que aconteceu? A espada entrou dentro da casa de Davi, matou os filhos dele, houve uma arruaça, uma coisa tão grande. Por quê? O pecado ficou quietinho, escondido, mas ele vai nascer, não tem jeito. Eu querendo ou não, ele vai brotar, ele vai gerar o fruto ruim. Dependendo de Deus ou não. Pecado é pecado, ele dá fruto ruim. O salário do pecado é a morte. Aí o Davi ficou quietinho um ano, né? O pecadinho lá escondidinho. Quando foi a hora certa, Deus trouxe a espada na casa dele. Então eu não estou falando de pecado. Se você está fazendo a vontade de Deus, nós estamos buscando a Deus, buscando a presença de Deus, mesmo falhando, continuamos buscando a presença de Deus. Então, o que acontece é isso, nós vamos conhecer os mistérios de Deus. Deus vai honrar, vai transformar a maldição em bênção. Não tem como dar errado. Então, Paulo aqui está glorificando a Deus. Pela grandeza de Deus, os mistérios de Deus. Puxa Deus, como que o Senhor faz as coisas, hein? Se tem alguma coisa para dizer aqui para Deus hoje, falar, Deus, como é que o Senhor fez isso na minha vida? Como é que eu vim parar aqui? Como é que o Senhor agiu assim? Então a gente tem motivo para glorificar a Deus pela grandeza dEle, pela misericórdia dEle, as bondades do Senhor, né? Vamos ler o Salmo 18, 19? Mudando de assunto, mas quase a mesma coisa, tem uma ligação. Porque contigo, essa tradução, Pedrinho, nos ajuda, hein, Pedrinho?
Salmo 18, 29. Salmo 18, 29. Pois contigo desbarato exércitos e com meu Deus salto muralhas. Com meu Deus eu salto muralhas. Quando Davi está falando isso, Davi passou 10 anos sendo perseguido pelo Saul. Então Davi dormia na caverna, daqui a pouco alguém gritava. Ele estava lá no sono profundo, descansando. Meia-noite, daqui a pouco alguém gritava. Lá vem o Saul. Davi tinha que levantar e correr. E naquele tempo eles dormiam nas montanhas, nos montes. Então ele tinha que levantar, saltar pedra, né? Ficar ali correndo, aí pulava os buracos. Não era um negocinho plano, eles dormiam nos montes. O que aconteceu? 10 anos fugindo do Saul, 10 anos correndo em cima de pedras, as pernas do Davi ficou muito forte. Anda 10 anos de bicicleta para você ver como suas pernas vão ficar fortes. Que saúde você vai ter. Corre 10 anos no parque para você ver que saúde você vai ter. E Davi falou assim, com meu Deus eu salto muralhas. Por quê? Porque ele fugiu 10 anos, pulando pedra, pulando muro e fugindo. E esses 10 anos as pernas do Davi foi fortalecida. E ele chegou no ponto de dizer assim, com meu Deus eu salto muralhas. Aleluia. Trazendo para os dias de hoje, você não vai pular pedra. Hoje você não vai fugir do Saul, mas você vai passar lutas espirituais que elas vão fortalecer as suas pernas da sua fé. Aleluia. E com Deus você vai saltar muralhas por causa das perseguições que você sofreu, por causa dos problemas que você sofreu, as lutas que você teve. E isso vai esticar a sua fé. Sua fé está pequenininha, Deus vai esticar ela. Como? Através de provas, de lutas, dificuldade. Eu não queria isso, eu não queria meu filho ansioso. Aí Deus vai falar para você, eu estou no controle. Deixa comigo que eu estou no controle. Eu não queria isso, deixa comigo que eu estou no controle. Eu estou no controle disso também. Eu tenho um outro problema, mas eu estou no controle também. Todos nós temos problema. E Deus está no controle. E aqueles que já resolveu, Deus esticou um pouquinho a nossa fé. Deus, Ele estica a nossa fé através das provas, através das lutas e através das dificuldades. Cada dificuldade, Deus esticando a nossa fé. Doído, né? A gente não entende, a gente não compreende. Por que eu sou crente, tenho que passar por isso? Mas é um processo de Deus. É Deus, através das tribulações, esticando a nossa fé, aumentando a nossa fé, acrescentando a nossa fé. Daqui a uns dias nosso espírito é treinado. Nós somos treinados para olhar as coisas de uma maneira diferente. Nós somos treinados para ter uma visão diferente. Por isso que Deus nos deu essa palavra para você ouvir hoje, que você está ouvindo o mistério de Deus. Olha, essas lutas eu estou com você, e só vai esticar a sua fé. Você não vai morrer, isso não é para a morte não, isso é para a glória de Deus. Aleluia. Isso é para aumentar a sua fé. Não tem outro jeito de Deus aumentar a fé do homem se não for pelas provas. Vai procurar na Bíblia, um filho estava doente, ele foi lá, pediu, Jesus aumentou a fé dele, aí acrescentou, o outro estava lá aleijado, Jesus falou, a sua própria fé te salvou, te curou. Então as lutas, elas não são malignas, elas são para aumentar a nossa fé. É claro que eu não estou falando de luta de pecado. E também pecou, o que a Bíblia fala? Né? Nós devemos confessar os nossos pecados. Então, pecou, acertou a vida. Claro que vai ter um preço. Mas aquilo vai aumentar a sua fé, vai acrescentar a sua fé. Ler sua palavra, tudo bem, nós vamos ter a fé teórica. Mas tem a fé prática. Que Deus deixa a gente entrar em algumas situações para ir trabalhando na vida da gente. Né? Para ir trabalhando dentro da vida da gente. Então, o Davi nesses 10 anos, ele sofreu. Mas a fé do Davi foi acrescentada. A fé do Davi foi aumentada. Aí ele chegou no ponto de dizer assim, sabe aquelas lutas que eu passei? Eu fui treinado e hoje com meu Deus eu salto muralhas. Não é qualquer coisa que me pega hoje não. Não é qualquer coisa que me faz chorar. Não é qualquer coisa que me deixa derrotada não. Meu espírito foi treinado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. As revelações de Deus estão em mim. Eu cheguei na igreja, a primeira coisa que Deus me deu foi uma Bíblia.
Né? A primeira coisa que nós chegamos na igreja, Deus deu uma Bíblia para a gente. Lembra? A gente tinha vergonha de andar com ela, né? Colocava na sacola, enrolava no negócio, colocava dentro da blusa, né? Mas depois nós acostumamos com a palavra de Deus. Depois é um orgulho carregar uma Bíblia. É quase, hoje não, mas uns 10 anos atrás era um documento. A polícia via um crente com a Bíblia e falava assim: Pai seu, irmão, pode passar. Hoje não, abre a Bíblia e vê se não tem cocaína dentro. Infelizmente é assim. Abre a Bíblia, você não tem um revólver aí dentro. Hoje não acredita mais em crente. É grande realidade. Antigamente era um documento. Você ia com ela no painel do carro, guarda lá. É crente, pode passar. Hoje é crente, não, desce, abre o porta-mala, abre tudo. Vê se não está disfarçado de crente. Então, Deus deu para nós uma palavra que dentro dela tem revelação. E nosso espírito recebe essa revelação. E aí nós passamos a ser pessoas tranquilas, nós passamos a ter paz, passamos a ser pessoas contentes. Hoje não tem carne, glória a Deus, louvado seja Deus. Hoje não tem, amanhã vai ter. Hoje eu estou doente, glória a Deus, eu estou doente, mas amanhã Deus vai me curar. Deus vai fazer uma obra. Sem murmurar e sem reclamar. Sem resmungar, falar baixinho. Essa vida. Tem gente que ofende a Deus até na respiração, né? Essa droga de vida. Até na respiração ofende a Deus. Nós temos que ter cuidado até com a nossa respiração, que ela acaba sendo uma murmuração. Então nós precisamos corrigir essas coisas na nossa vida, porque foi dado para nós muita coisa. A palavra de Deus tem revelação para nós, que alimenta o nosso espírito. Então se você não ler Bíblia, você vai ser cansado, vai ser cansada, vai ficar reclamando da vida, tudo vai estar ruim. Né? Então nós precisamos ler a palavra, porque a palavra tem toda a revelação. No 1 Reis 18, 41, eu vou ler só aqui agora, 1 Reis 18, 41. Em seguida, Elias disse a Acabe: vai comer e beber, porque ouço uma forte tempestade chegando. Profeta Elias, aquela situação, você já conhece, por causa da idolatria de Jezabel, né? E Acabe, eles introduziram a idolatria no país de Israel. Como punição, Deus tira a chuva. Quando Deus tira a chuva, morrem os animais, morre a lavoura, a plantação, morre tudo. Israel passa a ter um caos muito grande. Depois de 3 anos e meio, Elias volta de novo. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e vai beber, porque eu ouço uma forte tempestade chegando. Acabe, vai comer, vai beber, porque eu estou ouvindo, está chegando uma tempestade. A palavra de Deus tem mistério para nós, a palavra de Deus tem revelação. Quem ouve isso só lendo a palavra de Deus. Deus naquele tempo falava diferente com os profetas. Hoje ele fala com a gente através da palavra. Então se você ler a palavra, você vai ter a revelação daquilo que Deus quer fazer. Deus vai compartilhar com você aquilo que ele vai fazer. Como ele disse assim, jamais esconderia alguma coisa de Abraão. Eu compartilho tudo que eu vou fazer com Abraão. Então Deus quer compartilhar com a gente. Você vai comer e vai beber. Porque o homem natural só gosta de comer e beber. O homem espiritual vai palavra, jejum e oração. Depende da revelação de Deus. Então, não me atrapalha não. Vai comer e vai beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. O outro. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos e orou. Você vai comer e você vai beber, que eu vou orar. Tem momento que nós temos que sair do meio do povo. Tem um momento que a gente não tem mais esse momento a sós com Deus. E nós precisamos ter um momento a sós com Deus. A Eugênia precisa, eu preciso, irmã Alzira precisa, pastor Dani, todo mundo precisa ter um momento com Deus, de jejum, de oração. Vai comer. Enquanto o povo está fazendo festa, nós estamos gemendo. A nossa cabeça está entre os nossos joelhos, mas eles não têm a revelação que nós temos de Deus. Eles não vão ter a paz que nós temos de Deus, a sabedoria que nós temos de Deus, a inteligência, o discernimento. Então você vai comer, vai beber, vai. Você não entende nem o que é jejum, nem o que é oração, e nem o que é Bíblia. Vai comer e deixa aqui que eu vou orar.
Deixa que eu vou pôr a cabeça entre os joelhos. Então tem momento que o mundo está fazendo festa e a gente está com a cabeça entre os joelhos. E nós temos que entender por que eu vou lá para o monte orar. Porque tem coisa na nossa vida que só se resolve com Deus. Não se resolve com homens. O homem não tem capacidade para resolver assunto da nossa vida só com Deus, só com a cabeça no meio dos joelhos. Então, subiu ao topo do monte Carmelo, prostou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos e orou. Aí veio a chuva novamente. Deus derramou a chuva novamente, houve abundância na lavoura, nos animais, cresceu, voltou ao normal. Por quê? Porque tem coisa que só se resolve com Deus. O homem não pode tirar a chuva nem mandar chuva, mas Deus pode. Verdade. Ele não pode nem tirar e nem mandar, e Deus pode. E Deus fez isso através do profeta Elias, né? 1 Reis 4:25. Aliás, é o 2 Reis 4:25. O filho da sunamita faleceu, né? Ela, quando chegou lá, o Eliseu ela fez uma casinha para o Eliseu em cima do muro, uma casinha abençoada, né? Ofertou para ele, ela foi abençoada, a esterilidade dela foi curada. Depois de 12 anos, o filho dela morre. Então ela vai procurar o profeta Eliseu lá no monte. Partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse Geazi: olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunta: está tudo bem com a senhora? E com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: está tudo bem. Que nível espiritual com Deus! O filho está morto em casa, ela vai para o monte. Era costume de Deus revelar para o profeta quem estava subindo ao monte, chegar lá em cima, ele já sabia de tudo. O da sunamita, Deus não falou. Deus ocultou dele. Aí ele mandou o Geazi lá perguntar para ela, ela falou: está tudo bem comigo. Ela não quis contar as coisas dela para o Geazi. Ela queria contar para Deus aqui. E que dia que nós vamos chegar nesse nível espiritual de passar a nossa prova com a boca fechada e só falar somente com Deus, porque tem coisa na nossa vida que só Deus pode resolver. Nós temos que chegar nesse nível. E para chegar nesse nível a gente sofre muito. Para aprender isso, aprender essa lição, esse mistério, a gente passa por muitos apertos, muitas coisas, muita dificuldade, até chegar nesse dia de você fechar a boca e só falar com Deus, né? Essa aqui eu vou vencer só eu e Deus, porque eu já estou convicto que os homens não vão resolver meu problema. Tem coisa que a gente compartilha que Jesus mandou aí de 2 em 2. Se tem lá bronca com o seu irmão, vai lá e se acerta com o seu irmão. Tem coisa que a gente compartilha com irmãos. Mas tem coisa que nós temos que decidir no nosso espírito, que tem coisa que só Deus pode resolver. Então é o quarto, é jejum, é oração, é só com Deus. Então ela fez isso, né? O Geazi falou: está tudo bem. A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando chegou ao homem de Deus, o monte abraçou os pés dele. Jesus quis afastá-la, mas o homem de Deus: deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Ela estava angustiada, mas estava no pé de Deus. A gente quer falar para todo mundo, a gente quer mandar mensagem, a gente quer que os outros concordem com a gente, né? Que os outros tenham pena da gente, tenham dó da gente. A gente quer saber, a gente quer falar para os outros o que nós estamos passando. Nós vamos falar, vai ter um alívio. Mas não é a solução. A solução é falar com Deus. E que nível espiritual essa mulher adquiriu? Eu vou lá falar com Deus. Deus é que vai resolver isso para mim. Eu vou orar. A oração tem poder. Deus vai me responder. Boca fechada. Que dia que nós vamos chegar nesse nível maravilhoso espiritual? Uma decisão, uma convicção. Eu vou falar com Deus. Até porque tem coisa que para você é tão sofrido que o outro ser humano não vai entender o que você está passando. Não tem capacidade para entender o que você quer falar, o que você está sentindo. Ele vai entender por cima, mas ele não vai conseguir entrar com você naquele negócio. Então ela foi falar com Deus, né? E resolveu o problema. Da 1 Samuel 1:9. Certa vez, depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou,
O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Está chorando, está angustiada, mas está buscando ao Senhor. Por que ela está buscando a Deus? Porque ela é estéril. E o homem não conseguiu resolver o problema dela. Então ela chegou numa convicção, depois de ouvir muitas coisas, até do marido, por que você fica me pedindo coisa que eu não posso resolver para você? Até do marido ela ouviu, porque ele não podia mesmo curar a esterilidade dela. Então ela foi para a igreja, entrou no templo, falou com Deus. O que aconteceu? O problema dela foi resolvido. Ela estava angustiada. Volta 10. Ana estava muito, não era pouco não, muito angustiada. Chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Está agonizando. A alma dela está agonizando. Quando sai, tem um fluxo de sangue, a alma dela está... Tem um fluxo de sangue. Está com hemorragia, a alma dela está com hemorragia. Mas ela está lá diante de Deus porque ela sabe que só Deus pode resolver aquele problema. Só Deus. Tem coisas na nossa vida que só Deus. Por isso que ele deu a Bíblia para nós. Vamos terminar aqui, Mateus 6,6. E ele fala assim, ó. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Faz quanto tempo que você não vai... Nós. Faz tanto tempo que nós não vamos no quarto. Nós saímos do quarto, mas Deus continua no quarto, esperando a gente lá no quarto para falar com Ele novamente. Porque Ele sabe que tem coisa que só Ele pode resolver na nossa vida. Ninguém mais pode resolver. Por isso que Ele deu para nós a Bíblia. A Bíblia tem revelação maravilhosa. A Bíblia nos conta os mistérios de Deus. Deus revela a sua palavra dentro do nosso espírito. Aí nós temos força, nós temos paz, nós temos sabedoria para resolver os negócios, nós temos calma, nós sabemos esperar, nós sabemos lidar com a vontade de Deus, com o tempo de Deus, nós sabemos orar. Obrigado, Jesus, por aquilo que nem aconteceu ainda. Louvado seja o teu nome. E tem mais coisa, Jesus, eu estou pedindo isso, mas eu posso viver sem isso também. Aleluia, Jesus. Eu estou pedindo isso, eu quero isso, mas eu posso viver sem isso também. Nós não vamos andar chorando emocionalmente por causa de ninguém, se jogar da ponte. Não vamos. Nós vamos ser pessoas em paz, tranquilas, por causa da revelação da palavra que Deus nos deu. Aqui dentro tem mistério, aqui dentro tem revelação. Se tem uma coisa na tua vida mais concreta que Deus te deu, é a palavra. Que Deus nos deu é a palavra. Por isso que o Paulo está louvando a Deus, glorificando a Deus, e todo o ministério de Paulo era só palavra. Mesmo no sofrimento, era só palavra. Mesmo nos abandonos. O Senhor fulano me abandonou, ciclano me abandonou, só o Senhor me deu assistência. Revelação da palavra, Deus está aqui comigo. Fulano foi embora, fulano me abandonou, mas Deus está aqui comigo, mistério da palavra. Quando ele encontrava Timóteo, Tito, ele mandava uma carta: olha, fiquei feliz em ver vocês, porque vocês são irmãos que trazem alegria no meu coração. De tudo, todo sentimento de Deus está envolvido. Então, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, ore a seu pai, que está em segredo, então seu pai que observa em segredo vai te recompensar. Nós entramos aqui, gastamos nosso tempo aqui, Deus nos recompensa aqui publicamente. Nós entramos aqui, gastamos nosso tempo aqui, nós vamos ter a nossa necessidade suprida aqui, porque nós entramos aqui para conhecer os mistérios de Deus através da oração. Nós vamos orando, fazendo jejum, gastando tempo com Deus, e Deus vai falando no nosso espírito através das revelações da palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.